Boa noite. Hoje é dia 29 de outubro. Nós vamos finalizar o capítulo 9, o capítulo sobre exceções. E esse capítulo tem acho que 14 questões ou 13, não me lembro. E é um resumão do capítulo, né? De tudo que a gente viu. E é uma forma também da gente fazer uma revisão dos assuntos estudados do capítulo 9 do livro Java para iniciantes. Então, o primeiro exercício aqui que ele fala, né, a primeira questão é que classe fica no topo da hierarquia de exceções. Então, a gente viu essa hierarquia de exceções, deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu lembro qual que é. Foi no primeiro dia que a gente viu exceções. Aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Então, a gente tem a nossa hierarquia, né, a estrutura inteira de exceções. E aí a gente pode olhar, né, que nossa primeira classe de exceções é a classe Trouble. Então é a partir dela que vão derivar todas as outras classes. Ó. Então a partir de Trouble a gente vai ter tanto as exceptions quanto as errors, sendo que, um lembrete, as classes que são checadas de erro, elas são aquelas classes que o próprio compilador ele vai exigir que a gente coloque. Então a nossa ideia vai exigir que a gente coloque, quando a gente mexer com arquivos, ele já vai falar assim, ó, precisa colocar o tratamento de exceção com file not found, ou IO exception. E tem as classes não tratadas de exceções, que são aquelas classes que a nossa ideia não vai reclamar sobre elas, mas aí pode dar erro durante a execução do programa, né? Isso aí é fácil, né? Decorar. Qual que é a classe principal? A topo da lista, da hierarquia, é a Trouble. Explique resumidamente como os try-catch são usados. Quer tentar responder essa, Patrícia? Oi? Quer tentar responder essa? 2? Não. Não? É você. Então tá bom. Bom, o try-catch são os dois comandos que a gente usa junto, né? Então assim, quando a gente coloca o try, nós estamos colocando dentro desse try vários comandos ou várias linhas que a gente quer monitorar. Então, assim, a gente abre o bloco de código try, tudo que está dentro do try é o que a gente quer que nosso programa monitore se der um erro. E o catch é quando a gente quer, ó, que eu até coloquei assim, o catch, cadê? E o catch é onde captura. Se algo acontece de errado no nosso try, o catch pega para tratar. Então, é isso. E são usados juntos, né? Não tem como a gente ter um bloco try sem ter o catch e não tem como ter o catch sem o try. São dois blocos juntos que a gente tem que pôr juntos. Se põe um, põe o outro, põe o outro, põe o outro. Não tem como ter separado. O que tem de errado neste fragmento? Então a gente tem aqui, ó. Tá declarando um array. Um array não, tá colocando aqui num array no array de index 18, valor 10, e tem um cat, array index outbound exception. E tem aí o tratamento de erro e o fechamento do bloquinho aqui do cat. Aí ele faz a pergunta, o que tem de errado aqui? Consegue visualizar algo? Eu achei meio pegadinha. Pelo jeito que ele estrutura. Eu acho que faltou o try, né? Isso, é exatamente Try, não. isso. É isso mesmo, Ah, é faltou o isso? try. É? Ainda bem que eu É, faltou o try aqui. É que eu achei pegadinha, porque ele colocou essa barra e falei assim, pode ser que tá pra cima, né? Não, mas é isso mesmo. Tá faltando o try. Do try kit. O que acontece quando... Oi? Pode falar.
que ele tá dando o cat, já dando a exceção. Mas não deu o try para poder, quando o valor for certo, o que faz? Aí ele não falou, né? Sim, é isso mesmo. Exatamente. Foi. Você viu até mais rápido que eu. Quando eu tava lendo isso aqui, eu fiquei assim, nossa, o que será que tá errado? Demorei um pouquinho ainda pra ver esse try. Achei que era de alguma forma, sei lá, de propósito que não tinha posto ou tava pra cima, mas é isso mesmo. 4. O que acontece quando uma exceção não é capturada? Bom, a gente tem lá as nossas linhas de código, a gente não tratou com try catch e aconteceu um erro. Por exemplo, eu fui colocar aqui no index 18, mas meu array só tem 10. O que acontece quando isso acontece? Ele dá erro, né? Isso mesmo. Ele vai dar erro e vai encerrar o programa, né? Ele não vai tratar. É. Ele não vai conseguir tratar o erro que deu. Porque ele não tem o try catch, né? Então, ele vai acabar encerrando o programa do jeito que tá. E aí não é tratado. Que a gente pode, né, ter um try catch e continuar rodando o programa, né? Só que quando a exceção não é tratada, não tem jeito. Ele encerra e pronto. Mais um aqui, ó. O que tem de errado no fragmento seguinte? Então ele tem um class A, extends de exception. Ele tem um class B, extends de A. Aí dentro do B, ele tem um try catch e ele tem um catch o A e um catch B. Algum chute? Vou até colocar aqui outro. Qual que é o nome do que eu coloquei? Acho que eu fiz um exercício aqui, ó. Você fez um negócio para agora eu não tava. Eu fiz um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. O segundo catch tem que estar fora do try, não é? Não, tá dentro do try mesmo. Tá dentro, não pode estar dentro mesmo. A gente tem aqui, ó, um bank exception, um exemplo, que extende exception. A gente tem um class insufficient funds, não tem saldo. Extend de bank exception. Então a gente tem duas exceções, uma estendendo a outra. Então essa segunda, ela estende a primeira. Isso. Aí nós temos aqui um método main. A gente está colocando um saldo aqui, tá dando um try. Dentro do try a gente tem esse método de sacar, que quando ele vai ver, ó, se a quantia que eu quero sacar é maior do que o meu saldo, eu vou dar um throw nil saldo insuficiente. E aqui eu tenho um catch de bank exception. Qual que é o erro que ele está dizendo? É a mesma estrutura, né, que eu estou dando, vai, a classe A estende de exception, que está aqui, ó, e a minha classe B que estende minha classe A. É igualzinho o exemplo que está no livro. O que ele está tentando dizer aqui para nós é isso daqui, ó. Deixa eu tirar os minhas barrinhas. Ele diz que aqui nunca vai ser pego essa exceção. Por quê? Por que você acha que isso aqui nunca vai acontecer? Porque quando você. Porque ele está estendendo de bank exception. Ah, não sei. Agora você me pegou. Não... É exatamente esse o motivo. Porque ele está estendendo. Mas assim, não porque a herança não é bom fazer ou que não possa ser feito.
O problema dessa herança é que quando eu dou esse catch, desse bank exception, vai cair nesse. Então aqui ele nunca vai entrar. Porque, ó, esse daqui é estendido de bank exception. Então quando ele olhou, bank exception faz parte. Porque quando eu tô dando esse saldo insuficiente, como é uma herança, ele consegue enxergar a classe de cima. Lembra de herança? A classe filha enxerga a classe mãe. Então, a hora que ele for dar o catch, ele vai conseguir entrar aqui. Então, é por E isso aí, que tá... ele já vai ver o insuficiente e o bank automaticamente, né? Exatamente Então, ele isso. vai entrar nesse daqui. Exatamente isso. Por isso que ele não dá, ó, por exemplo. Ele vai rodar. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Tá iniciando. E olha só o erro que ele dá. Ele dá o erro de saldo insuficiente. Porque ele tá pegando a mensagem que foi jogada. E a mensagem que foi jogada aqui, ó, no método de sacar, foi de saldo insuficiente. Então aqui é um exemplo da herança, sim, total. Então o erro é esse. E se a gente tivesse somente o de baixo, ó, ele também faria isso. Pera lá. Tá dando trouble aqui. Ele tá pedindo pra ser outro, mas eu posso trocar aqui, ó. Aí ele vai rodar. Aqui, ó. Ele tá dando o erro mesmo. O mesmo erro, mas eu tô tratando de uma maneira diferente. Interessante isso, né? Que a gente pode pensar que a herança, ela também vai funcionar nas exceções da mesmíssima forma do que a gente já viu antes. Então, é isso que tá errado. Ele nunca vai entrar no de baixo. Vamos ver aqui a explicação que estava aqui no livro. Como B é subclasse de A, o bloco cat A captura as exceções tanto de A quanto da B. Foi aquilo que a gente viu. Quando a exceção B é lançada, ela é capturada pelo primeiro bloco do cat, que é o cat do A. Assim, o segundo bloco do cat B nunca será executado. Então aqui a gente vê a herança trabalhando aqui na nossa exceção também. Dúvidas? Você entendeu essa daqui? Entendi. Yes. Um cat interno pode relançar uma exceção para um cat externo. Então, tem uma classe main, chamei um método A e o meu método A chamou um método B. Aí, eu estou no método A e deu um erro lá no método B que voltou para o método A. Eu posso relançar essa exceção do meu método A, do método B, que foi jogado no A, para o main? É possível? Se ele tá fora ou ele tá dentro do try? Ele está dentro do try. Então, ele pode, porque... né? Sim, ele pode. Eu coloquei um exemplo. Coloquei. O exemplo do RetroDem, que a gente fez ele nas aulas passadas. Olha só. A gente tem aqui um método void, um static void, genException. Vamos ver nesse main primeiro, vai. A gente tem o main, que tem um tryCatch, que chama esse método genException dessa retro. Aí nós temos aqui aqui tá dando uma exception, aqui. Tá dando uma exception, que tá dando a reindex of bounds. E aqui ele está relançando a exceção. Então, ele dá o erro nessa classe, nesse método. Ele pega aqui no cat e ele relança a exceção aqui pro main. Aqui, ó.
é pega pelo outro try catch que tá aqui. Então, sim, podemos relançar uma exceção para o método chamador também. Ó, aqui ele não tá jogando de volta, ó, tá vendo? Ele só dá um syshot print ln Uma mensagem. e não joga. E aqui ele relança a exceção, ele volta aqui pro método main. Isso aqui a gente viu, né? Bastante até. 7. O bloco finally é a última parte do código executada antes de o programa terminar. Isso é verdadeiro ou falso? Explique sua resposta. Verdadeiro. Verdadeira? Esse daqui é uma pegadinha. É a última parte do código executada. Isso, Antes de o programa terminar. Ele tem... Mas e se eu tiver um monte de coisa depois desse final? Ele vai fazer ou ele vai encerrar? Ele vai encerrar. Depois que eu tiver no final? Depois do final? Ele vai encerrar, né? É falso isso aqui, porque eu vou explicar por quê. O finally, ele é executado quando um bloco do try catch termina, mas se eu tiver qualquer outra linha depois, ele continua fazendo. Por exemplo, ó. Deixa eu ver onde tem um finally aqui pra gente ver. Aqui, um finally. Aqui, ó, tem uma, é o mesmo aqui, ó. O gen exception, eu tenho um try, o catch e o finally. Mas se eu tiver alguma coisa aqui depois desse finally, ele vai fazer, ó. Ops, Sysó é o Eclipse. Deixa eu ver aqui, eu tô no... Isso mesmo. Então, a pegadinha é dizer que o finally, ele não é executado antes de terminar o programa, mas é depois de deixar de terminar o try catch. Pegadinha eu achei nessa pergunta, mas poderia ser. Mas foi bom, porque eu achava que ele terminava a execução de qualquer coisa, entendeu? Olha. Se tivesse mais coisa. Entendi. Não, ele... Se tiver mais coisa depois do final, ele vai fazer o que tá pra baixo do final e continuar o programa sem problema nenhum. Entendi. 8. Que tipo de exceções deve ser declarada explicitamente na cláusula throws de um método? Isso aqui eu achei complicadinha. Mas vamos lá. Na 8. Tá dizendo assim, ó. Todas as exceções, exceto de runtime exception e error, elas devem ser declaradas em uma cláusula throws. Então, o que ele tá falando aqui, né, ó? Que tipo de exceções devem ser declaradas explicitamente na cláusula throws? O throws que ele está falando é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Cadê? Aqui, ó. Essa cláusula. Essa cláusula throws junto com a assinatura do nosso método. As únicas que não são são aquelas que estão abaixo aquele palavrão que eu nunca lembro o nome. Aí, ó. Draw. O erro e... é erro e exception. E a runtime, Mas aqui ele tá falando assim, a gente não precisa declarar a error e nem a runtime exception. Isso a gente não precisa declarar. O resto a gente precisa. Só essas duas que não. E tudo que tá debaixo dela, né? Mas por que ele diz que sim, que não? Mas ele explica por quê? Porque essa exception aqui devia ser também. Sim, elas são. Elas são declaradas. Só que aqui, ó, tá vendo que bank exception que a gente tem aqui? Ela é estendida de exception, então ela tá dentro da hierarquia. Entendi. Então, a hora que eu tô declarando aqui banking exception no throws, por causa da hierarquia, eu tô colocando exception. Entendi.
Entendeu? Ah, porque, na verdade, a gente está falando não das checadas, e sim das não checadas, né? Das checadas. No checked, né? Nem tanto por isso, porque, por exemplo, se a gente estiver mexendo com arquivo e a gente tiver um IO exception, a gente vai ter que pôr aqui. Ah, é? Vai ter que Ah, pôr. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui de IO exception que nós fizemos. Ah, tá aqui, ó. Mas a gente não tá num... Deixa eu tentar colocar aqui num método rapidinho. Class, ler arquivo? Ler arquivo, vamos tentar botar ela aqui. Public void, ler arquivo. Void, vou enfiar essa daqui pra cá. Você não vai pegar, fio? rodando. Claro que eu não vou. Não dei new na classe, não vou pegar nunca. Deixa eu colocar ela no mesmo, de vez de colocar em outra classe. Pronto, agora ele vai pegar. Oxi. Não mesmo? Tá aqui, ó. Que ele já tá falando. Eu tenho que colocar aqui, ó, um throws IO exception. Pronto. E por que que agora? Tem que ser estático. Tem que pôr o método estático. Mas tá estático. Não, para não pôr. Agora eu pus. Ó, tá vendo aqui? Eu preciso pôr o throws. Mesmo sendo IO exception. Eu só não preciso... Entendi. Oi? Entendi. Você não precisa o quê? Não Uma coisa. colocar quando é runtime ou quando é o error, só. O resto precisa pôr. Beleza? Entendi. 9, mais uma aqui. O que tá de errado neste fragmento? Tem um class, my class, a implementação, um throw new, my class. Dá informação nenhuma, né, isso daí. Não é. O throw da my class não existe. Mas aqui tá Throw até fechado, ó. Ele fecha. Deixa eu Que ver aqui. estranho. Foi 9? É 9 esse? Acho que é. Deixa eu ver. Throw new my class. Vamos ver aqui o que o livro nos dá. Exercício capítulo 9. A classe myClass é uma classe comum e não estende a trouble. O erro dela tá aqui. Então ela não pode ser lançada com throw. Isso resulta num erro de compilação, pois o Java não reconhece myClass como uma classe de exceção. Então é isso daqui, ó. A myClass, ó. A myClass, ela precisa estender a exception para eu conseguir dar um throw na myClass. É isso. Nem eu lembrar. Se botar, se estender de exception, ela vai. Isso. Tá. Exception tá. Daí é como se a gente estivesse criando uma exceção, né? Isso, exatamente. Exatamente. Quando a gente estende de exception, a gente já está falando que essa nossa classe, ela vai ser um tratamento de exceção. Então, a gente pode dar um throw new nela. Porque se a gente não tem o exception aqui, ó, a gente não consegue jogar ela como uma exceção. Porque o Java não sabe o que fazer com isso. É myClass, tá, myClass. E daí, né? Mas quando a gente estende de exception, aí ele reconhece como uma classe de exceção.
E aí eu posso dar o throw nele sem problemas. Deixa eu ver se faltou. Para corrigir isso, você precisa fazer uma class extender trouble. Isso aí. Aqui às vezes é difícil, né? A gente vê que tá faltando o extend aqui nesse pedacinho. Mas é isso. 10. Na questão 3 do teste do capítulo 6, você criou uma classe state, que é a fila. Fila. Uma pilha, tá escrito pilha. Adicione exceções personalizadas à sua classe que relatem condições de pilha cheia e pilha vazia. Então, nós tínhamos no capítulo 6, no capítulo 6, um exercício de uma pilha. E a pilha, que a gente tinha um exercício aqui, ó, a gente tinha o main, que a gente tá colocando e tirando coisas na nossa pilha. Então, a gente tem duas pilhas aqui, ó, pilha 1, pilha 2. E a gente colocava e tirava coisa dessa pilha. Aqui, ó, no pop push. E aí ele pede pra gente colocar agora o tratamento de exceção, quando essa pilha estiver cheia e quando essa pilha estiver vazia. Ou seja, é dizer que ela tá cheia, tá full, ou empty, que tá vazia. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó. Então, pra gente fazer isso, né? Criar essas duas exceções. Então a gente cria aqui uma classe de pilha cheia, estendendo exception. E aí a gente coloca aqui um size, só que é para ver o tamanho dela. Um toString, porque quando a gente for pegar a mensagem de erro, a gente pode ter uma mensagem personalizada. Então, quando tá dando um toString aqui nessa classe, tá dizendo, ó, a pilha tá cheia. O número máximo dela é o que a gente passar aqui, que é o número máximo dela. E aí a gente cria outra classe aqui do vazia, né? A fila tá vazia, que também estende exception. E a gente coloca um toString, ó, a pilha tá vazia. Então a gente já criou aqui as nossas duas classes de tratamento de exceção. Então agora a gente pode usar elas no nosso código. Então aqui a gente tem uma classe chamada pilha, a gente tem a declaração do nosso array, o nosso tá dizendo quanto é o tamanho dela. E tá, agora a gente começa, ó. O push. Então, ó, aqui no método push, que é o de empurrar. Então, tá dizendo assim, ó. Quando o index, então quando a gente tá tentando colocar um char na mesma posição, que é o tamanho máximo da nossa array, ó, que isso aqui é um array, esse aqui é um array. A gente dá um throw new, ó. A fila tá cheia. Então, a gente tá dizendo que a fila tá cheia e que a gente não consegue colocar mais nada. Então, quando ela tá cheia, a gente vai dar a exceção. A fila tá cheia. Antes, nós estávamos fazendo isso com um system out e dando um return. Agora, de vez da gente dar esse return, a gente coloca a nossa exceção. Isso. E aí, aqui no pop, que é pra puxar, né, pra tirar, a gente também tem um aqui, ó, index, uma validação. Se a gente tá tentando, se a gente tem um index, que a gente tem aqui, ó, de controle, se ele é igual a 0, a gente vai dar, ó, tá vazia. Posso fazer nada aqui, tá vazia. Vou tirar o quê? Não tem o que tirar daqui. Então, a gente lança a exceção dela vazia. Então, a gente tem a gente colocou, né, a fila tá vazia, tá cheia, e a fila tá vazia. E aí, aqui tem um print só para mostrar os campos. Então, aqui a gente tem o main, que só vai colocar e tirar. Esse daqui eu vou rodar de um jeito, sem dar exceção aqui, só para a gente ver ela funcionando.
Isso a gente já viu lá no capítulo. Então, ó, esse daqui é só uma pilha que ele vai mostrar as 10 primeiras letras do alfabeto e as mesmas 10 de trás pra frente. Então, isso que ele tá fazendo. Então, e aí ele tá colocando e tirando. Ah, e aqui, ó, a gente colocou um try, esqueci de falar. Colocou um try e colocou um catch aqui, ó, passando as duas exceções. Porque pode dar tanto o cheio quanto o vazio. E como a gente tem o toString, quando a gente pegar essa exceção e der o toString, ele vai pegar exatamente a mensagem que a gente colocou aqui, ó. Que ela tá vazia ou que ela tá cheia. Então, vamos lá. Pra gente fazer dar erro nisso aqui, deixa eu ver, lembrar como é que era. Eu fiz e eu já esqueci. A pilha 1 pode ser 0, né? O size 0. Acho que era isso mesmo que a gente mexia. Deixa eu ver. Onde é? Acho que era num desses. A gente colocava, deixa eu ver, se colocar 12. É que acho que não é aqui não. Acho que é no de baixo. Ah, não, é aqui mesmo, ó. Ele tá dando, ó. Ah, isso mesmo. Porque, ó, ele tá dando que o máximo é 10. Tá, entendi, é isso mesmo. E a hora que eu coloquei 12 aqui, ele já falou, ó, tá cheia, o máximo é 10. E aí ele aparece duas vezes porque eu tô dando esse push aqui duas vezes, ó. Aqui e aqui. Na pilha 1 e na pilha 2. Por isso que apareceu duas vezes. Então, nós já vimos. E ó, que interessante aqui. Ele deu a mensagem certinha, mesmo a gente tendo o toString aqui, né? E aqui, deixa eu ver. Para dar o empty. O empty é só a gente não pôr. Pilha 1, copia o conteúdo da pilha 2. Deixa eu ver se esse daqui já dá certo. Não. Copia o conteúdo. Print 1, push. É esse daqui. Não. O CH. A gente pode fazer isso aqui. Só pra questão da gente testar, né? Porque tá não dá, tá reclamando porque type. Ah, não é o type. Opa, eu tô colocando no lugar errado. Pilha 1.pop. O pop. Deixa eu ver como a gente vai dar pra fazer o empty aqui. Ele tem que estar vazio. Ah, tá sim. Já vai. Ah, vou colocar aqui. Deixa eu ver se ele Não deixa. tem pilha 1, né? Ah, já sei. A gente faz isso. Opa, que bagunça. Você não aceita vazio? Você tem que dar um espaço. Assim? Nossa, não sabia dessa. Não lembrava. Eu já fiquei com essa coisa Não. ontem. Ele não deu nada aqui. Eita, nós. Vou pensar aqui como a gente pode fazer para ela dar empty. Ela vai dar o empty se a gente não colocar. Se a gente pôr nesse tamanho lá de 10, botar 0. Igual fez do outro, botou 12. Vamos ver. Ou aí também. Boa, isso aí. Boa. Então, eles dão. Ele tá dando Não, full. ele deu Ah, 2. full porque é 0, né?
Se é 0, ele dá cheio. Isso aí, então, ele dá. Então, a gente pode tanto ter... Então, a gente criou as duas classes de exceção, a cheia e a vazia, tratou elas aqui no toString, elas extendem de exception, e a gente alterou o nosso exercício aqui para dar as mensagens de erro. Uma boa. Fica bem mais bonitinho, né? Do que a gente enfiar um monte de coisa no meio do código, a gente lança exceção. É até um jeito melhor da gente recuperar os erros que deu. Podemos ir para a próxima? Ou mais alguma questão desse exercício? Não, pode ir para a próxima. Então, beleza. Quais são as 3 maneiras pelas quais uma exceção pode ser gerada? Então, assim, quem pode gerar uma exceção no código? O trouble? Não, sei lá. Ó, Eu? É. Ou o trouble ou o exception. Sim, isso. A gente pode ter aqui, ó, 3. Vamos ver se... 3. A gente pode ter uma exceção gerada na JVM. Então, algo deu errado. Um exemplo é uma falta de memória. Um erro de programa. Então, é o programador que fez mesmo alguma meleca e não tratou direito. Nossa. Isso aí. Então, dividir uma coisa por 0 vai dar um erro. Então, é um erro no programa, é um erro de lógica. Um erro de vacilo. Ou alguma instrução que a gente cria, né? As nossas exceções criadas, que também podem ser lançadas. Então, essas são as 3 formas que pode ocorrer uma exceção. JVM, que aí é um problema mais crítico. Um vacilo, uma burrice do programador ou do usuário também, né? Vai que ele pode ser. Inclui algum dado que não é esperado, mas acaba sendo um erro nosso no fim, porque a gente não pensou e não tratou, né? Isso. Ou uma exceção criada, uma classe criada que vai estender ali de exception. Então, são as 3 formas. Quais são as 2 subclasses diretas de trouble? Então, a gente tem aqui, ó, 2 classes. Exception. Erro e exception. Isso, exatamente. São as nossas os nossos parzinhos aqui que fica logo abaixo de trouble. Essa figura aqui de hierarquia é muito boa, né? Pra gente visualizar essas coisas. Adorei essa. Eu tenho que até imprimir, que eu quero guardar ela impressa para poder olhar quando eu tiver na dúvida. Ah, sim. Ela ajuda bastante. O que é um recurso multicat? É isso aqui que a gente fez. Vou nem rodopiar muito nessa questão, porque a gente acabou de falar dela. A gente falou. É quando a gente coloca no mesmo cat várias exceções e separa aquela aqui com pipe. Não esqueci mais. Ai, isso. Então aqui a gente pode ter quantas exceções a gente quiser. Colocando o pipe aqui, ele vai pegar e vai tratar a nossa exceção. Então isso daqui é o multicat, que acho que ele fala que foi a partir do JDK7, acho que foi isso. E a nossa última questão. Normalmente um código deve capturar exceções do tipo error. Então vamos lá. Nosso código deve tratar as exceções do tipo error. O que você acha? Tipo, faltou memória. É um tipo de erro que nós devemos tratar no nosso programa? Ou deve deixar encerrar mesmo e aí o usuário vai ter que receber essa mensagem e vai ter que falar com o administrador do sistema? Não, a gente tem que fazer, tem que tratar. Mas o mais usual, assim, é não tratar. Erro a gente não trata. A gente deixa o programa terminar. Porque se está faltando memória, se é um erro de JVM, é algo que o programa tem que encerrar e ele tem que ver, porque assim,
Não dá pra gente ficar fazendo try catch, pegando um error e tentar assim, se virar com ele, sabe? Então, ó, o livro traz assim, né? Não, pois os erros são projetados para sinalizar situações fora de controle da aplicação, muitas vezes indicando que o ambiente de execução está num estado instável ou crítico. Faltou memória. Faltou memória, você não tem o que fazer com a memória, né? Porque quem controla a memória para nós é o garbage collector. Tem essa. Ou às vezes o usuário quer rodar um sistema gigante num computador que não tem nem memória, nem processamento e nem nada. Aí não dá, né? Capturá-los pode ser perigoso, pois a aplicação pode estar em um estado inconsistente, e o que aumenta o risco de perda de dados, corrupção de memória ou comportamentos imprevisíveis. Error representa condições sérias de erro no nível de JVM, como out of memory ou stack overflow error. Esses erros indicam problemas de sistema que geralmente o programa não pode ou não deve tentar corrigir. Eles são diferentes das exceções, as exceptions, que é o do ladinho, né? Que representam problemas que o programa pode prever e tratar, como os IO exception ou NumPointer exception. É muito diferente, né? A gente ter um NumPointer exception do que um out of memory. Sim. A gente consegue lidar com um null pointer, mas a gente não consegue lidar com uma falta de memória. Não. Até que ele botou é uma coisa certa, porque se você tratar, você corre o risco de tratar e na hora de salvar, não salvar nada, né? Isso. E aí, quando você for buscar as informações, você já era, filha. Você perdeu tudo. Pois é. Meu Deus. Já me dá até medo. Pois é. É exatamente isso, né? A criticidade de um erro. Um erro é dizer assim, tem alguma coisa muito errada. Vou parar por aqui e, sim, corrijam. Não faço mais nada. Aquela coisa, não dá para continuar. Tem que ser feito algo, senão não consigo. E é isso. Esse capítulo foi um capítulo que eu aprendi muita coisa e revi muita coisa. Gostei muito de estudar ele. Também gostei. Achei que a gente não vê nenhum eu não vi nem um terço, não tinha visto nem um terço das exceções. Nossa, verdade. Agora eu tô vendo. Verdade. Bom, sábado, Gisele começa com outro capítulo legal, hein? Aí, ó. Então, a gente vai ver entradas de teclado, entrada de arquivo. A gente vai ver um pouquinho mais, de o try com sources, que é legal, porque a gente vai lidar ali com idioma, com assim, como a gente pode dar um erro em português e o mesmo erro em inglês. Então a gente vai ver isso aqui no próximo capítulo. Vixe, arquivo binário, isso aqui já dá até medo. Vamos ver o que nos aguarda, né? Mas vai ser um capítulo legal, hein? Deve ser, sim. Deve ser interessante, hein? Sábado eu vou fazer questão de participar, gente. Eu não estou participando. Quando eu vejo, já tem mais de meia hora do curso. Eu vou. No sábado? Quando eu vejo, já começou, já tem meia hora já. Aí eu nem entro, porque depois de meia hora eu já perdi mais da metade do curso. Mas às vezes, se você vê, entra sim, porque às vezes elas ainda estão no decorrer, né? Então, você pode entrar a hora que for, não tem problema não. Bom, então... Não, vou começar a me policiar para poder entrar de sábado também. Põe alarme no celular. Vou pôr. Aí, já pus, quer dizer... Google Agenda para apitar, alarme, tudo isso ajuda bastante. Eu ponho um monte de... Eu tenho um calendário de papel, calendário da agenda, Google. Eu tenho o celular, eu ponho um monte. Aí depois eu fico assim, gente, pra que eu botei esse alarme? Não, tem que escrever, que senão não lembra. Porque às vezes eu ponho tanto alarme que depois eu não sei pra que é. Mas agora eu já sei, agora eu já
Vocês vão ver que agora eu vou participar também toda quarta, todo sábado também. Todos, é isso mesmo. Aí vai ser bom porque pega a continuidade, né, do que foi falado. Bom, eu vou É. interromper aqui a gravação porque acho que a gente já encerrou por aqui. Então, nos vemos no próximo capítulo.